Senhor, o presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo os gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever. Todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Senhor, possa estar nos abençoando com a sua palavra nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. O Senhor possa estar realmente nos conduzindo o ensino da sua palavra nessa manhã. Meus amados, a nossa série de estudos da nossa escola bíblica dominical tem sido pautada por esse tema das igrejas do Novo Testamento, né? E nós estudamos, e falta um ainda, próximo domingo, o qual será a igreja triunfante, a igreja vitoriosa e glorificada. Mas nós podemos desfrutar e receber alguns ensinamentos, conhecimento a respeito dessas igrejas, fazermos autocrítica, fazermos algumas reflexões, pegarmos alguns exemplos, muitos exemplos positivos, né? Nos precavermos de alguns exemplos negativos para nós não cairmos nos mesmos erros. Mas nós lembramos, irmãos, alguns temas que foram estudados aqui nessa nossa série. Começamos pela igreja de Jerusalém, né? Uma igreja bem edificada, sólida. Passamos pela igreja de Antioquia, que foi uma igreja modelo de igreja missionária. Passamos pela igreja de Bereia, uma igreja de uma fé muito criteriosa. Passamos pela igreja de Roma, né? A igreja que era notável. A igreja de Corinto, que nos trouxe um chamado à maturidade cristã. A igreja da Galácia, que exaltou a superioridade do evangelho da graça. A igreja de Filipos, né? Que vivia de uma forma digna do evangelho de Cristo. A igreja de Colossos, nós também passamos por ela estudando, que é a igreja firme, resistente às heresias. A igreja de Tessalônica, nós passamos por ela, que evidenciou a saúde espiritual de uma igreja.
também a igreja de Éfeso, né, nos alertando que há valores que não podem ser perdidos, que não podem ser abandonados. A igreja de Esmirna, entrando pelo Apocalipse, a igreja de Esmirna, a resistência cristã diante, né, do secularismo, também a igreja de Pérgamo, o perigo da apostasia, né, qual nós aprendemos o quanto nós temos que vigiar para não cairmos nesse pecado da apostasia. A igreja de Tiatira, mostrando que é possível a igreja ser fiel, mesmo diante da ameaça, né, das coisas, né? Ela foi ameaçada, mas ela foi fiel. A igreja de Sardes nos chamou a uma revitalização para uma saúde espiritual. A igreja de Filadélfia, uma igreja vitoriosa, de um amor grande entre os irmãos. A igreja de Laodiceia, também passamos por ela, né? Uma igreja que tinha características de enfermidade terríveis, né? Que era justamente o problema da indiferença, e nós passamos por ela e vamos, no próximo domingo, encerrar essa série da igreja triunfante, a igreja gloriosa, né? E olhando para esses temas, irmãos, eu queria, assim, pensar com os irmãos sobre a igreja ideal e a igreja real, né? A igreja ideal, porque todos nós projetamos na nossa mente uma igreja ideal, né? Mas nós vivemos a igreja real. E a igreja real é uma igreja, né, que ela é composta de pessoas, né? É uma igreja que ela tem nome, ela tem endereço, né? É uma igreja que é construída de pessoas no dia a dia, e como uma igreja sendo construída de pessoas como corpo vivo, ela enfrenta os seus desafios. E essa igreja real precisa sempre ter em sua mente, em seu coração, um foco, onde nós queremos chegar, a igreja que queremos ser, o propósito que queremos seguir, né? O alvo que nós queremos alcançar. E essa carta de 3 João, ela é uma espécie de raio-x de uma igreja real. Uma igreja com pessoas reais, que tinha nela também, né, além de pessoas profundamente comprometidas, nessa igreja tinha conflitos reais, essa igreja tinha virtudes reais. Era uma igreja como a nossa igreja, como a igreja dos nossos dias. E João escreve a essa igreja, e ele destaca nessa igreja 3 personagens, irmãos, que nós lemos aqui: Gaio, Diótrefes e Demétrio, né? E essa igreja, João mostra que, mesmo então em mundo caótico, mesmo vivendo situações adversas, essa igreja, ela pode ser uma igreja saudável, ter crentes íntegros, ser uma igreja transformadora, ser uma igreja, né, que realmente seja relevante em nosso tempo. Eu queria pensar com os irmãos rapidamente, né, olhando para essa carta de 3 João, e depois de nós analisarmos tantas igrejas com perfis diferentes, né, tantas igrejas com características diferentes durante todo esse ano, ainda falta uma lição, olharmos algumas lições importantes desta igreja. A primeira coisa que eu queria olhar como modelo para nós, primeiro como modelo, como exemplo, como algo que nós podemos focar e buscar. 3 João capítulo 1, verso 3 e 4, 1 a 4, diz: o presbítero, o amado Gaio, guarda essa palavra, Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Todos leiam o 4 comigo, vamos lá? Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Irmãos,
Trazendo para o nosso contexto familiar, de pai, ou de pais aqui presentes, né? Pais e mães, quem é que não gosta de ouvir dizer um bom testemunho, dizer, nossa, os filhos estão andando no caminho, né? Estão andando no caminho, estão na verdade, né? Eu acredito que nenhum pai se sente completo, 100% mesmo completo, né? Se todos os filhos não estiverem no mesmo caminho. Sempre está naquele clamor, naquela busca, dizendo, né? Meu alvo, meu propósito é poder dizer, eu e minha casa estamos servindo ao Senhor, né? E é um privilégio, quando a gente olha para esse versículo, e a gente poder fazer essa afirmação, não tenho maior alegria do que essa de João, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Qual é o modelo para nós? Qual é o exemplo para nós? É uma igreja que vive a verdade no cotidiano. Uma igreja que vive a verdade no cotidiano. Ele diz, olha, não tenho maior alegria do que essa de ouvir que meus filhos andam na verdade. Versículo 3 diz, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. E ele diz, então eu não tenho maior alegria do que esta, do que a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Uma igreja que tinha realmente essa visão de andar na verdade no cotidiano. Você está andando na verdade. Não está falando que a igreja se reunia no domingo, né, para pregar a verdade, para compartilhar a verdade, embora isso seja uma verdade, uma realidade no nosso meio, né, de estarmos aqui no domingo, ouvindo a respeito da verdade, mas quando ele diz que os filhos, eu tinha alegria de saber que os filhos estavam o quê? Andando na verdade. Eu queria pensar com os irmãos nessa expressão, andando na verdade, que traz a nós o sentido de cotidiano, que traz o sentido de dia a dia, de constância, que traz o sentido de quê? De caminhada, né? Uma igreja de caminhada, uma igreja que caminhava no cotidiano. A igreja que queremos ser não é marcada por discursos bonitos, mas por vida coerente. Hoje, mais do que nunca, o mundo não quer uma igreja, igrejas espetaculares, mas quer uma igreja verdadeira, né? As pessoas estão cansadas, irmãos, né, de igrejas espetaculares, como se diz, com muita fantasia, com muita coisa. As pessoas estão querendo igrejas simples, mas que andam na verdade, né? Pessoas que têm uma vivência no cotidiano, que caminham na verdade. Essa igreja é uma igreja que nos inspira, é uma igreja que nos desafia a viver cada dia, uma igreja que vive a verdade no cotidiano. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Essa é a alegria de todo pastor. Quando alguém chega, o pastor, está de parabéns, fulano, né? Fulano da sua igreja é uma bênção, né? É uma bênção. Como ele vive o cristianismo, né? Como que ele caminha no propósito, como que ele é uma influência boa, como que ele é alguém que encoraja a gente, que motiva a gente, que inspira a gente. Essa igreja é a igreja do cotidiano. Vamos lembrar João 17, quando o Senhor diz, quando o Senhor Jesus declara, Pai, não os peço que eu os tire do mundo, mas que guardes, livre do mal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Também Efésios 4,15, que é o texto o qual faz parte, né, da essência da nossa visão como igreja, seguindo a verdade em amor, né? Cresçamos em tudo, sermos um lugar de princípio, sermos lugar de graça. Também Salmo 86:11 diz, une o meu coração ao temor do teu nome, ou seja, a verdade ela não muda com o tempo, nós é que precisamos mudar para estar
alinhados com ela. São palavras de Tim Keller. A verdade não muda com o tempo, nós é que precisamos mudar para estarmos alinhados à verdade. A igreja de 3 João era uma igreja que vivia a verdade no cotidiano, no dia a dia, né? Não era uma igreja de eventos, não era uma igreja de encontros. Charles Spurgeon declarou: o maior argumento a favor do cristianismo é um cristão vivendo a verdade. É um cristão vivendo a verdade, o maior argumento. Não precisa de discurso, não precisa de ações para defender o cristianismo, mas o maior argumento a favor do cristianismo é o cristão vivendo a verdade, no dia a dia. Essa igreja precisa nos inspirar. É bem verdade, meus irmãos, que todo dia você vai ter um desafio, todo dia vai ter uma situação que alguém vai pisar no seu calo, alguém que vai desafiar a sua resistência, alguém que vai desafiar a sua tolerância, alguém que vai desafiar você, mas aí que vai prevalecer. Se realmente você é um cristão, você vai viver a verdade do Senhor no cotidiano, né? Nós não podemos ter uma verdade para o domingo, uma verdade para a segunda, uma verdade para a reunião pública da igreja, uma verdade para a vida privada, uma verdade na comunidade, outra verdade na família, uma verdade, né, dentro do contexto do domingo e durante o dia a dia tentarmos viver outra verdade. Uma igreja que vive a verdade, ela é transparente, né? Ela é uma igreja que realmente traz alegria, né? Se trouxe alegria no coração de João, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Se trouxe alegria no coração dele, eu acredito que trouxe alegria no coração do Senhor Jesus. Trouxe alegria no coração do Senhor Jesus. Jesus veio para os seus não o receberam. Tanto que Jesus, quando chega em Jerusalém, seu coração é tomado de tristeza, e o texto da palavra do Senhor diz que Jesus chorou. Chorou, vendo que eles não entenderam, né? Eles o rejeitaram. Mas a maior alegria é saber quando uma pessoa realmente entende a verdade. É por isso que Lucas vai dizer que há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisa de arrependimento. Alegria nos céus quando alguém se arrepende. Ou seja, alegria no céu quando alguém entende a verdade, quando alguém passa a viver a verdade. E João faz essa afirmação. Vamos ler mais uma vez esse versículo 4, para a gente fechar este ponto aqui, dessa igreja que queremos ser, que devemos ser, né? Dentro dessa série de igrejas. A gente está aumentando aqui a série para 18, né, Flávio? A revista trouxe 17, a série 17, mas estamos chegando a 18. Vamos ler o versículo 4 todos juntos mais uma vez? Vamos lá? Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Segunda coisa, irmãos, olhando para esse texto, essa igreja é uma igreja que ama pessoas. E ela ama a obra de Deus. Olha o versículo 5, o bom exemplo de Gaio. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas com os irmãos, e isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram bom testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo os gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos o quê? Cooperadores da verdade. Cooperadores da verdade, né? Poderíamos olhar para a figura desse Gaio nessa manhã, trazendo no contexto de igreja, identificá-lo, por exemplo,
como alguém que abre a porta da sua casa para abençoar pessoas, aquele que recebe missionários, aquele que investe em obreiro, aquele que ama o trabalho de Deus, aquele que serve sem holofote, aquele que não precisa ser convencido para contribuir, né? Aquele que não precisa de alguém ficar ali em cima tentando convencê-lo a fazer algo, mas aquele que espontaneamente entende o chamado de Deus. Por isso que ele começa dizendo a respeito dele: amado, procedes fielmente naquilo que praticas. Você procede fielmente naquilo que você pratica. Ou seja, você entendeu o chamado de Deus para com os irmãos, e faz isso mesmo que sejam irmãos estrangeiros, que não sejam pessoas da sua, né, da família de vocês, do ambiente de vocês, pessoas que se chegaram a vocês, né, pessoas que estão se achegando, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Essas pessoas deram testemunho do quanto Gaio amava a igreja, de quanto Gaio investia na igreja, o quanto Gaio se preocupava com a igreja. E ele encerra dizendo no versículo 8: portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos mais e mais cooperadores da verdade. Essa igreja que nos inspira é uma igreja que ama pessoas e que honra a obra de Deus. A igreja é chamada para ser família para quem não tem família. Rick Warren disse essas palavras, né? A missão não é um departamento da igreja, a missão é a identidade da igreja. Você não entende isso? A igreja não precisa ter especificamente um ministério de intercessão, ela precisa ter o ministério, o chamado da intercessão. Antes da igreja ter um ministério de louvor, ela precisa ter o ministério da adoração, saber adorar o Senhor. Antes da igreja ter um ministério que evangeliza, um ministério missionário, ela precisa ter o ministério missionário, ter a vida missionária, né? Antes da igreja ter um ministério específico de diaconia, ela precisa ter um ministério da diaconia. Antes da igreja ter um ministério de ensino, ela precisa ter o ministério de ensino, ela precisa viver isso, amar, investir e cooperar na obra do Senhor a cada dia. A nossa igreja é lembrada por aquilo que ela oferece, ou ela é lembrada por aquilo que ela entrega de si, povo? Nós precisamos ser lembrados por aquilo que nós oferecemos. Nós precisamos oferecer tudo de nós como igreja. Gaio foi elogiado: o amado, nisso praticas com fidelidade, o bom testemunho da tua fidelidade naquilo que pratica para com os irmãos, como você acolheu esses irmãos que se chegaram à igreja, né? E como você os integrou eles na igreja, como você, né, os envolveu na obra do Senhor. E aí, quando há essa junção, quando há essa unidade, nós nos tornamos todos cooperadores na obra do Senhor, né? Cooperadores na obra do Senhor. Há um segundo personagem nesse texto, que nós precisamos olhá-lo nessa manhã, não como um exemplo para nós, mas como um cuidado que precisamos ter, para não cairmos nessa cilada. Como eu falei no início, como toda igreja, ela é composta de pessoas reais. Não adianta a gente projetar na nossa mente uma igreja ideal. Nós precisamos viver a igreja real. E essa igreja real se curando, fortalecendo, crescendo, amadurecendo, né? E trabalhando para que as arestas sejam retiradas a cada dia e ela possa crescer. Então essa igreja vai nos ensinar agora, o versículo 9, da terceira carta de João, o seguinte: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas.
E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsas da igreja. E a palavra é: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Vamos olhar para esse personagem, Diótrefes, um cara que gostava de ser o mais importante dentro da igreja. Qual é a lição que nós podemos tirar disso? Uma igreja que queremos ser e devemos ser, precisa ser uma igreja que rejeita o orgulho e essa cultura da importância, essa cultura do holofote, essa cultura de querer ganhar no grito, essa cultura de querer achar que, né, eu sou insubstituível, essa cultura que Diótrefes tinha, né? Se Diótrefes vivesse hoje, ele seria o líder que ama mais o cargo do que o reino, não é verdade? Como, irmãos, nas igrejas hoje existem pessoas, por isso que às vezes proliferam tanto as pequenas comunidades, né? Não estou dizendo que todas são assim, mas muitas delas é fruto de rebeldia. Muitas das pequenas comunidades é fruto de alguém que quis se tornar muito importante na igreja, alguém que não aceitou disciplina, alguém que não aceitou ser liderado, alguém que, né, quis ser o mais importante, o orgulho começou a se apossar de uma pessoa e ele, a única alternativa que ele diz, eu tenho que sair, eu tenho que ser o líder, né, da minha própria igreja. Isso não é saudável, isso é perigoso, né? Pessoas que às vezes confundem autoridade com poder, né? Pessoas às vezes querem muito mais o palco do que o serviço. Às vezes, irmãos, muitas pessoas confundem na igreja, como se houvesse diferença entre o que canta no banco e o que canta aqui na frente. Cantar na frente da Ibope, aparece, a Flávia vai filmar o louvor, vai colocar nas redes sociais, né? Se me chamar para orar lá na frente, eu oro, no banco eu não oro não, né? Porque se eu orar lá na frente, ela vai filmar, vai aparecer, meu irmão, quem adora no banco, é que nem quem adora na frente, quem adora na frente não é mais importante quem adora no banco. Como nós precisamos entender isso, serviço. E às vezes há uma cultura, nós conversamos um pouquinho no início aqui, a Flávia está falando sobre isso, pessoas que às vezes têm uma mentalidade de dizer, eu não sou crente de banco, né? Ô irmão, isso é bom em certo ponto, né? Porque é muito bom o crente que fala assim, eu não sou crente de banco, aquele crente está sempre disponível, querendo trabalhar. Esse é uma benção, né? Eu não gosto de ficar parado não, pastor, me dá serviço, tá? Esse é uma benção. Mas existe aquele que só faz se tiver em evidência. Porque aquele que é verdadeiramente um cristão, ele não precisa estar em evidência para servir. Ele não precisa querer ter a primazia para servir, escrever alguma coisa à igreja, mas Diótrefes que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Este Diótrefes é um péssimo exemplo. Nós não devemos seguir o exemplo dele. Ele é o exemplo de alguém que é centrado no ego, em vez de ser centrado em Cristo, né? Romanos 12:3 diz, ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado do que deve. É isso que diz lá? Ninguém pense além de si mesmo, do que deve pensar. Onde o ego cresce, o reino diminui, irmãos. Tozer disse essa frase. A pior forma de liderança é quando alguém quer o título, mas não quer o sacrifício. Diótrefes gostava de ter a primazia. Não, eu só dou o meu dízimo na igreja se o tesoureiro for na frente da igreja, fizer um destaque especial. Esse é o nosso melhor dizimista na igreja. Ele deu tanto esse mês. Como que Jesus agiu?
vendo os ricos e vendo uma viúva pobre. Porque Jesus não está atrás de alguém que quer aparecer. Jesus está atrás de pessoas que têm um coração sincero, né? Coração sincero. Uma igreja que precisa rejeitar a cultura de Diótrefes, que valoriza, precisa ser uma igreja que valoriza o serviço oculto, uma igreja que valoriza e corrige o orgulho, confronta essas coisas, não idolatra líderes, né? Que cultiva humildade, uma igreja que presta contas, não uma igreja que uma pessoa quer ter a primazia em tudo, né? Meu nome tem que aparecer. O que ele vai dizer dele? Ele não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, fale-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E diz mais, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe, olha o perigo disso, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsos da igreja. Olha a pedra de tropeço que esses Diótrefes fizeram. Ele não recebia ninguém, ele não ganhava ninguém, ele não buscava ninguém. E quando alguém se aproximava, cochichava no ouvido de um, de outro, fazia um jeitinho, com péssimo testemunho dele, as pessoas se afastavam. Ô irmão, na igreja, ei, ninguém precisa, você não precisa ficar criticando a igreja não, o diabo já faz isso. E tem muito crente a serviço de Satanás, que fica criticando a igreja com os outros. Nós já temos inimigo já que quer detonar a igreja. Por que dentro da igreja vai ter os Diótrefes? Não precisa dessas pessoas dentro da igreja. Que às vezes faz uma lista de detonar as pessoas. Né? Não, ó, você pode até vir para a nossa igreja, mas nossa igreja é assim, assim, tem esse problema, ó, tem um fulano. Para que isso? Nós não precisamos disso. Nós precisamos ser pessoas encorajadoras. O que ele vai dizer de Diótrefes? Que ele, além de não acolher e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, ele não acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e, consequentemente, faz o quê? Expulsa. Ou seja, não faz e atrapalha. Essa era a atitude desse Diótrefes na igreja. A igreja que nós queremos ser precisa resistir isso. Resistir o orgulho, resistir essas ações terríveis de Diótrefes, né? Precisa ter essa visão de renunciar, essa visão essa cultura da importância. Às vezes fala assim, não, se não passar por mim, nada vai dar certo, né? Uma vez um pastor, um presbítero da igreja, chegou perto do pastor, e esse pastor já é um grande pastor, com uma grande igreja, mas no início do ministério, ele novinho, começando o ministério, o presbítero, achando que ele era o mais importante da igreja, com um dízimo muito alto, chegou perto dele e falou, chamou de menino, ele era novo, menino, se eu não entregar o meu dízimo nessa igreja, essa igreja não vai para frente. Sabe o que o menino corajoso fez? E hoje ele é um dos grandes pastores da nossa igreja, um igrejão. Ele falou assim, pois eu desafio o senhor a não trazer mais o dízimo para a igreja, porque esse dízimo está sendo maldição na nossa igreja. Porque você não está dando de coração. Né? Então você não traz mais não. Não vai fazer falta não. E Deus vai prosperar. Essa cultura da importância de achar que, né? Não, nós não somos, irmãos. Somos apenas servos. E João diz, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a esse, né? A esse Diótrefes, quando eu for estar aí com vocês, quando eu estiver aí com vocês, eu vou chegar nele, nós vamos ter uma conversinha. Eu vou fazer lembrar de algumas coisas a ele, em outras palavras, dizendo, eu vou colocar ele no lugar dele. A igreja precisa viver a cultura da humildade.
Nós somos servos uns dos outros. É isso que nós precisamos viver. Ser acolhedores. Se não puder acolher alguém, Verinha, para ajudar a entrar, que não atrapalhe, né? Que não atrapalhe. Se não tiver humildade para elogiar, para encorajar, que não fique desanimando os outros. Às vezes alguém que critica, irmãos, a gente tem que sempre fazer uma pergunta, essa pessoa que está criticando, está fazendo, ele faz melhor do que o outro está fazendo? Faz melhor do que o outro? Está fazendo alguma coisa, né? Aquilo que eu sempre falo aqui na igreja, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com a chamada crítica construtiva de quem não está fazendo nada, de quem não construiu nada. Crítica construtiva é uma coisa boa, que parte da boca de quem está construindo, de alguém que fala assim, eu estou falando porque eu tenho autoridade para falar, que eu faço, né? Eu estou dando esse conselho, estou dando essa orientação, eu estou colocando, pontuando o que eu estou pontuando, porque eu faço, estou fazendo. Agora a pessoa que fica criticando, irmãos, a pessoa critica, você olha para a vida da pessoa, o que ela está fazendo de relevante? Nada, só fica ali. Esse é mais ou menos o Diótrefes, os Diótrefes das igrejas hoje. E esse nós precisamos resistir. Amém? Vamos para o último personagem. Falamos de Gaio, essa pessoa maravilhosa, né? Gaio, esse servo que amava a igreja, que amava as pessoas, que andava na verdade no cotidiano, que as pessoas ouviam bem dele, né? Que era uma pessoa que amava, que acolhia, que somava, que trazia as pessoas para perto dele. Precisamos ser essa igreja que traga as pessoas para perto de nós. Amém? Não podemos ser um Diótrefes na igreja, que queira ter a primazia, né, de sufocar os outros. Não podemos viver essa cultura. Mas aí, o versículo 12, nós vamos ler o versículo 12, todos juntos, vamos lá? Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Aí vem esse personagem que é Demétrio, alguém que tem um bom testemunho público. Um bom testemunho. Demétrio é a imagem da igreja que queremos ser para a cidade. A imagem da igreja que queremos e devemos ser para a cidade. Quanto a Demétrio, uma meia dúzia dava testemunho dele? Todos lhe dão testemunho. Olha que coisa tremenda. Até a própria, imagina assim, olhar para a vida dele e comparava com a Bíblia. Até a própria verdade testificava a respeito dele. Todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, como igreja. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro, né? Verdadeiro. Uma igreja que inspira confiança até em quem não crê, irmãos. Até em quem não crê. Hoje, uma das coisas mais desafiadoras na igreja do nosso tempo é que tanto escândalo, né, irmãos? Que a internet, toda hora vem com uma coisa diferente. Toda hora, né? Sexta-feira eu estava mostrando para vocês. Toda hora vem com um escândalo diferente. E aí, muitas vezes vai perdendo a credibilidade. As pessoas vão perdendo a confiança na igreja. Perdendo a confiança. Tantos pastores que pisam na bola todo dia, toda hora, né? Pastores que muitas vezes vivem nos seus próprios interesses. Igrejas muitas vezes que vivem apenas para si. Perde a confiança, perde a credibilidade. E sermos uma igreja simples, sermos uma igreja centrada em Cristo, uma igreja que é movida por princípio e graça, irmãos, é para que nós, independente do tamanho, do número de membros da igreja, ela precisa gerar confiança na cidade. Gerar confiança na cidade. Hoje,
poucas pessoas estão tendo confiança de conversar com o pastor, de conversar com um líder da igreja, um irmão da igreja, né? Quando a igreja deveria, pessoas, não, você pode se abrir comigo, as pessoas têm medo disso. O Demétrio era um cara tão bom na igreja, tinha um testemunho público tão bacana, que todos falavam dele bem, até a própria verdade testificava dele. E os da igreja, não, nós também damos testemunho, porque realmente ele é lá fora, ele é aqui dentro, ele é aqui dentro, ele é lá fora. Há uma frase que diz o seguinte: a cidade não lê a Bíblia, ela lê a igreja. A cidade não lê a Bíblia, ela lê a igreja. Lembra que Paulo vai dizer que nós somos a carta aberta, viva. O mundo em trevas, irmãos, não abre a Bíblia para ler, mas ele muitas vezes vai ler através da igreja. O mundo não lê a Bíblia, ele lê a igreja. O testemunho é o sermão que pregamos sem abrir a boca, diz Billy Graham. Sem abrir a boca. Uma igreja com Demétrio é uma igreja amada, reconhecida pela ética, madura espiritualmente, tem história, tem credibilidade, que gera transformação. Há uma frase que a gente repete ela bastante. Se a nossa igreja saísse daqui, ela faria falta aqui, né? Essa autocrítica nós devemos fazer todos os dias na nossa vida. Eu quero concluir, irmãos, lembrando esses personagens com os irmãos como uma espécie de espelho para nós. Olharmos para Gaio nessa manhã, discípulo fiel, que anda na verdade, que ama, que acolhe, que aproxima as pessoas, que é cooperador. Olharmos com autocrítica na nossa vida, a vida de Diótrefes, que era um líder orgulhoso dentro da igreja. Uma pessoa que não acolhia, que não ajudava e que atrapalhava os outros de se aproximar. Precisamos fazer uma autocrítica. Será que em algum momento nós também não agimos assim? Precisamos fazer uma autocrítica e pensarmos nessas coisas. Precisamos olhar para a igreja como Demétrio, como aquele cristão de um bom testemunho, exemplar, que todo mundo dá testemunho, a própria verdade dá testemunho. Será que poderíamos dizer nessa manhã que toda a igreja tem um pouco dos três? A igreja que vive verdade como Gaio, que ama, que serve como Gaio. A igreja que rejeita o orgulho, ao contrário de Diótrefes. Ele diz, quando eu for ter aí, eu vou fazer lembrado. E a igreja precisa resistir isso, como João diz o seguinte, olha, não imites o que é mal, imite o que é bom. Imite as coisas boas. O desafio final para nós é esse. Se João nos escrevesse uma carta hoje, que nomes ele celebraria? E quais atitudes ele confrontaria em nós hoje? Ele celebrou Gaio, ele celebrou Demétrio, ele confrontou Diótrefes. Qual desses ele ia celebrar? Ou ele ia nos confrontar em alguma coisa? Que Deus nos abençoe grandemente com a sua palavra nesta manhã. Eu pedi a irmã Jane que pudesse estar aqui à frente orando ao Senhor nessa manhã, em nome do Senhor Jesus.